Então, orando hoje, o que falar com os irmãos? Eu resolvi falar sobre heróis que fracassam na vitória. Você não sabe, mas talvez você até sabe, mas existe muitas pessoas que recebem uma grande vitória. Então existe pessoas que fracassam em grandes vitórias. Nem sempre aquilo que eu e você está pedindo a Deus, Ele vai nos conceder. Porque Ele sabe que nós às vezes não temos noção do que estamos pedindo. E Ele, por ser onisciente, onipresente e onipotente, de antemão Ele sabe que se conceder o que nós quer, aquilo que Ele vai conceder vai prejudicar mais do que nos ajudar. Nós nunca podemos alimentar uma falsa impressão da nossa humanidade, da nosso ser, da nossa pessoa em quem somos. Todos nós temos limites, e esses limites têm que ser respeitados. Todos nós temos limite. Repete após mim: todos nós temos limites. Por mais que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós temos que entender que esse grau de espiritualidade, este grau de poder que manifesta na nossa vida, não nos isenta da nossa humanidade. Não nos tornamos super-herói, não nos tornamos imbatível, continuamos com as mesmas limitações e fraqueza com a nossa natureza humana. Eu sempre digo, a natureza, ela não muda, ela é transformada. Diga comigo, a natureza, ela não muda, ela é transformada. Nota que eu coloquei aqui, ó, as dores secretas dos... Como é que está aqui? Ó? Por isso que eu gosto de usar aqui mesmo. As dores secretas de quem? Toda pessoa ferida é o quê? As dores secretas dos campeões. Todo campeão, todo guerreiro, toda mulher tem uma alma, tem sentimento. E nós não podemos alimentar um indivíduo que não tem nada a ver com quem somos, originalmente falando. A maioria das nossas frustrações surgem porque queremos alimentar um indivíduo ou uma pessoa que não tem nada a ver com quem nós somos verdadeiramente. Copiamos uma identidade alheia, copiamos uma identidade de outros indivíduos que não tem nada a ver com quem somos verdadeiramente. E nesse estudo hoje, você vai descobrir que Deus não é intruso na vida de ninguém, que Deus não invade a nossa vida sem a nossa permissão. Hoje você vai descobrir, preste atenção nisso aqui que eu quero ensinar para você, e você nunca vai esquecer. Deus vai tratar com você de acordo com o que você permite que Ele trata de você. Deus vai até onde você estabelece na sua vida. Por isso que Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e se alguém abrir. Ele não quebra a porta do seu coração. Diga para essa pessoa que está do teu lado: Deus nunca vai ser intruso na sua vida. Diga para ele. Vamos ler um texto na Bíblia. Eu vou ler o verso de número 1, vocês repetem. Eu vou ler o verso de número 2, vocês repetem. Eu vou ler o verso 3, vocês repetem. Era então Jefté, o gileadita, valente e corajoso. Era então Jefté, o gileadita, valente e corajoso, porém, filho de uma, mas Gileade o gerara a Jefté. No 3, vamos lá, 1, 2, 3, vai.
Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Vamos lá, 1, 2, 3. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Vamos lá, vamos? Então diga comigo: Senhor Deus, nesta noite, fala comigo através da sua palavra. Amém. Então veja bem, o que eu quero comentar com os irmãos hoje? Toda pessoa ferida é um fugitivo de si mesmo, ou as dores dos grandes vencedores. Veja bem, Jefté, ele foi um grande herói. Lá em Hebreus 11, verso 32, ele é citado como na galeria dos heróis da fé. Ele é citado lá, ele é citado. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia não se hesitou em omitir a história desse homem. Mostra-nos para nós que, por mais que somos herói da fé, por mais que nós colecionamos muitas conquistas e vitórias no nosso currículo, continuamos sendo humano, carente e necessitado da obra de Deus, da ajuda de Deus. Por isso que eu coloquei Jefté, o herói que fracassou ele fracassou na vitória. Eu coloquei aqui que todos nós temos cicatrizes, né? Todos nós temos cicatrizes. Mas tem pessoas que possuem algumas cicatrizes latentes ainda, que ainda não foram cicatrizadas, porque a vida, ela sempre está empregando em nós nocautes, açoites na nossa alma, situações difíceis. E nós temos que entender que por mais que nós somos heróis em certas áreas da nossa vida, por mais que nós somos heróis em certas áreas da nossa vida, contudo, ainda podemos conviver com certos poréns na nossa vida. Existe uma certa área que precisa ainda ser resolvida, que precisa ainda ser tratada ainda, que Deus ainda não tocou lá, o lugarzinho escondido nosso, que nós não permitimos ninguém nem chegar perto, ou talvez não revelamos a ninguém, o quarto secreto da alma, o lugar onde as coisas mais obscuras dos nossos medos estão escondidos. E o Espírito Santo vai mostrar para mim e para você nesta noite. Deus está trabalhando constantemente na nossa vida espiritual. Todos os dias, Deus está garimpando o nosso coração até tocar no lugar mais importante da nossa alma. Quantos creem nisso no nome de Jesus? Este homem ganhou uma grande guerra, mas ele também sofreu uma grande perda. Ele perdeu quem que ele perdeu? Ele perdeu aqui, ó. Ele ganhou uma grande guerra, esse homem. Ele ganhou uma grande guerra, mas ele perdeu o que também? Isso quer dizer, ele foi o homem que fracassou na vitória. Ele obteve uma grande fama, uma grande repercussão. Ele obteve muita popularidade, teve muita aceitação, muitos simpatizantes, mas por não cuidar bem da sua alma, por não cuidar bem das suas emoções, dos seus sentimentos, o inimigo aproveitou essa oportunidade e saqueou um bem irreparável na sua vida, um bem que dinheiro não paga, um bem que popularidade não paga.
um bem que fama não paga, um bem que aceitação não paga. Talvez nós conquistamos grandes batalhas aqui na terra, enchemos a nossa parede de pós-graduação, milhares de seguidores da rede social, milhões de visualizações no YouTube, mas às vezes uma fraqueza não cuidada, não velada, pode jogar tudo por terra. Circula pelo YouTube aí, ó, e pela rede social, um dos homens que eu mais admirei na vida para pregar. Claro que eu não vou falar o nome dele, mas agora pedindo oração por causa de uma fraqueza, viciado em cocaína, desesperado, sofreu 3 overdoses e quase morreu. O homem que virou Camboriú de cabeça para baixo, o homem que andou nos jatinhos mais chiques do mundo, conheceu o mundo inteiro, achou que todos nós temos isso. Todos nós temos isso. Sou imbatível, sou super-herói, eu sou o cara. Mas nós temos um adversário que toda hora, 24 horas, e faz hora extra. Ele diz, ele é humano. Se ele é humano, ele tem fraqueza. E se ele tem fraqueza e ele não velar dela, eu vou tirar proveito. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer para nós, Ele vai tratar de cada um de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus, né? Ele acertou o inimigo, mas o inimigo aproveitou a fraqueza dele e destruiu a sua posteridade. Ele acertou o inimigo, mas o inimigo aproveitou a fraqueza dele e destruiu a posteridade dele. E isso nós temos que aprender, irmão. Por que o culto de ensino? O culto de ensino é onde o sacerdote está o dia inteiro diante de Deus alimentando, para depois regojutar sobre a sua vida. E a palavra profética, talvez ela não vai causar emoção, ela não vai causar sensacionalismo em você, mas o Espírito Santo está agasalhando ela no lugar certinho, para que no amanhã ela venha frutificar e dar proveito sobre a sua vida, no nome de Jesus. Repete após mim: Jefté, o herói que fracassou na vitória, né? Que Deus nos livre disso, né? Que Deus nos livre disso. Olha, não tem como nós planejar o nosso futuro e continuar ao mesmo tempo lutando contra o nosso passado. Você só vai conseguir ter um futuro brilhante quando você se acertar claramente com o seu passado. Por que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo? Não sou refém do passado. A maioria dessas pessoas que continuam planejando o futuro, mas ao mesmo tempo é uma cobaia do seu passado. O seu passado sempre está manifestando. O seu passado sempre está afinetando as suas emoções. Um momento de alegria, um momento de prazer, um momento de regalia, quando é fé, a neutralidade chega de uma vez e as pessoas nos perguntam: uai, o que foi? Você estava ali na sala agora, contando uma história para nós, numa alegria tremenda, agora o que foi? Não, nada, não lembrei de um negócio aqui. Oh meu Deus, todas as vezes que eu lembro disso, me manifesta um baixo astral tão grande. Alguém já ouviu alguém falar isso na sua trajetória de vida? Quem já ouviu, levante a mão para me ver. Já aconteceu demais conosco. A gente está de bem com a vida, feliz, animado. Quando é fé, o inimigo, ele tem acesso ao nosso passado. Ele viu que nós temos um passado mal resolvido. Digam após mim: cuidado. Não, com voz de guerreiro. Cuidado com um passado mal resolvido. Verdade isso aqui. Vou fazer igual o Clemilton falou, que diz que o povo aqui gosta do pregador que fala devagarzinho. Então vou falar bem devagarzinho. Clemilton falou para mim domingo: pastor, o senhor tem que falar. Nós tínhamos um pastor aqui que falava devagarzinho, nós tudo entendia. Então vou falar bem devagarzinho para vocês entenderem. Um passado mal resolvido, e tem que resolvê-lo. Ninguém consegue planejar o futuro lutando ao mesmo tempo com o seu. Vamos repetir junto: ninguém consegue
planejar seu futuro, lutando ao mesmo tempo com o seu passado. Isso é real e verdadeiro. Real e verdadeiro. Pessoas que o seu passado ainda dirige o seu futuro. Pessoas que o seu passado ainda dirige o seu futuro. A maioria deles sacrificam valores eternos, inegociáveis, em nome de uma satisfação, ou em nome de quê, pastor? De um sucesso temporário. Vou repetir. Pessoas que o seu passado ainda dirige a sua vida, a maioria deles estão sacrificando valores eternos, importantíssimos, inegociáveis, em nome de um sucesso temporário. Em nome de um sucesso temporário. Existem coisas que Deus cravou, que Deus nos deu, que são para a eternidade, não são negociáveis. Diga para a pessoa mais bonita que está do teu lado assim, ó, sua fé é inegociável. Diga para quem está do seu lado. É inegociável. A nossa fé é inegociável. Mas vira e mexe, pastor, eu tenho essa fraqueza há anos, isso me acompanha, isso está na minha vida, 20, 30 anos, o que nós temos que fazer? Vamos resolver isso hoje. Quantos quer desconectar desse passado terrível? Dá um glória a Deus disfarçada em nome de Jesus. Levanta aquele buraco lá para ajudar, que vem um ventão dali, assim, depois você baixa, ajuda ele aí, Nelson, que ele é um guindaste, mas não é todo dia que ele está comendo mocotó não, entendeu? Amém, pastor João Filho? Amém, glória a Deus, né? Então vamos continuar. Jefté, ele era um homem, que tipo que era um homem Jefté? Aqui ó, Jefté era um homem olha que qualidade tremenda que esse homem tinha, irmãos. Ele era valoroso, valente, temente a Deus, influenciador, homem de guerra. Tudo isso eu encontrei na biografia dele. Eu estudei hoje o dia inteiro a biografia dele. Eu encontrei na biografia dele a característica de homem corajoso, valoroso, homem temente a Deus. Ele era um homem influenciador, ele era um homem de guerra, mas ele tinha um porém. Todos nós temos um porém. Todos nós temos. Olha, pastor, eu até canto, mas porém. Olha, pastor, eu até toco, mas porém. Pastor, eu até prego, mas porém. Todos nós temos um porém mal resolvido na vida. Todos nós temos. Ele estava debaixo de um terrível legado de rejeição. Ele sofreu 4 grandes golpes na sua vida. 4 grandes golpes. Que o seu coração ficou totalmente dilacerado e resbalado. E ninguém de nós está isento de sofrer isso na nossa trajetória aqui na terra. 4 golpes. E eu acho interessante que um dos primeiros golpes que eu descobri aqui na Bíblia, o primeiro golpe foi a rejeição pelos seus irmãos e os seus conterrâneos. Qual foi o primeiro golpe? Fala o primeiro golpe para mim, olha, digam. Eu vou ler o versículo aqui, ó. Esse homem, ele foi deserdado e expulso de casa sem herança. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram quem? Ele foi expulso de casa. Foi rejeitado pelos irmãos. No verso 7 diz que os contemporâneos dele também, os seus conterrâneos também expulsaram ele. Rejeição. E esta rejeição passou a nutrir uma ferida dentro dele. Esta rejeição da sua família, esta rejeição dos seus contemporâneos, passou a nutrir uma ferida dentro dele tão grande, que isso comprometeu a identidade dele e também os seus relacionamentos. Quantas pessoas às vezes elas ainda não conseguiu se livrar
de um sentimento que está se alimentando. Olha, eu quando era pequeno, era assim, porque são coisas pequenas, mas o diabo usa para tentar nos inferiorizar e nos vitimizar. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu era o mais feio, o mais magro e o mais pobre da família, no meio de um tantão de homem, e a diferença de mim pelo outro irmão era de 20 e tantos anos. Então todo mundo fazia frango no domingo. Sabe qual é o pedaço que sobrava para mim? O pescoço e a cabeça, só esse pedaço. Mas isso é muito simples, pastor. Mas eu me sentia inferiorizado. Eu achava assim, por que que o meu irmão pode comer a coxa, o outro come o peito? Por que que o outro pode comer os pedaços melhores e só sobra para mim a cabeça? Mas isso aí é porque o senhor é bobo, o senhor é mole. Não, estou dando um exemplo. Se não tomarmos cuidado, nós, sem perceber, dentro de casa, a gente aplica um sentimento de rejeição em alguém e começa a alimentá-lo. E se a pessoa nutrir isso aí, isso vai causando uma ferida. E o diabo não é bobo. Ele percebe que a gente tem esse sentimento. Ou às vezes porque um filho, ele é mais gordo do que o outro, e aí ele se sente inferiorizado, porque a gente sempre fica assim, você tem que emagrecer, pelo amor de Deus, seja igual a sua irmã, seja igual ao seu irmão, pelo amor de Deus, você nunca emagrece, que roupa daqui um dia, que roupa que você está usando? Esta pessoa vai nutrindo um sentimento de rejeição, e isso vai prejudicá-la lá na frente, sim ou não? Dentro de casa. O laboratório que o diabo quer emprestado para danificar, destruir as almas da nossa família, é o laboratório chamado casa. Ninguém tem poder mais destrutivo na nossa vida sentimental do que um ente querido. Uma crítica que vem de fora, tudo bem, mas uma crítica destrutiva dentro de casa, se o diabo alimentar ela, pode trazer coisas terríveis para a nossa vida. Então o primeiro golpe que ele sofreu foi o golpe da rejeição pelos seus irmãos e seus conterrâneos. Rejeitaram. A igreja, pastor tem que ter um malabarismo muito grande. Pode ver que eu destruo todos os grupos e panelinha que tem na igreja. Por quê? Porque nada mais traz um sentimento de rejeição num crente do que quando ele se sente excluído da corporação. Não vou naquela igreja mais não, estou 1 ano lá, pai, pelo amor de Deus, ninguém me vê lá. Isso está desenvolvendo um sentimento de rejeição. Olha lá, eu fico com o meu playbackzinho olhando para a casa do Nielson assim, para ver se ele me dá uma oportunidade, ele não me dá. E a pessoa começa a alimentar isto, sim ou não? Você sabia que as grandes igrejas hoje estão perdendo pessoas talentosíssimas por causa disso, da exclusividade de uma minoria. A exclusividade de uma minoria. Mas enquanto eu estiver aqui, se Deus me durar aqui, em nome de Jesus, ninguém vai ser melhor do que ninguém, ninguém vai ser mais aplaudido do que o outro. Todos são filhos de Deus e estão debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O perigo do preferencialismo. Olha aqui para os irmãos ver. Você descobre que isso acontece, irmãos, isso é real. Isaac gerou 2 filhos. Qual que ele amava mais? Pode falar, vamos conversar juntos, somos uma família. Qual que ele amava mais? Esaú. E isso prejudicou sua casa, sim ou não? Sim. Ele demonstrou preferencialismo para o outro e rejeição ao outro. Eles eram ou não eram filhos de Deus, sim ou não? Mas o diabo tirou proveito disso. Eu tenho um casal de filhos, e eles sabem muito bem disso. Eu fiz de tudo para sempre demonstrar que amo igual. Que amo igual. Minha menina é engenheira agrônoma, ganha bem, está vivendo uma vida maravilhosa, mas eu não vejo ela melhor do que o Nielson. Porque para mim, cada um tem valores diferentes, mas são valores de Deus. São pessoas abençoadas, são seres humanos. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode aplaudir Jesus por isso? Sentimento de rejeição. E isto está destruindo milhares de lares e famílias, crianças. O casamento corrói com o tempo quando um dos cônjuges demonstra sentimento de rejeição pelo outro. Começa a elogiar certas pessoas usando de ironia para poder atingir o outro.
E isso traz trauma para a alma. Olha o que os irmãos dele fizeram com ele, ó. Olha o que os irmãos dele fizeram com ele, ó. Os irmãos dele falaram para ele assim, ó. Olha o que os irmãos dele fizeram com ele, ó. Também lhe gerou filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa, pois é filho de outra. Ele era filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. O segundo golpe que esse homem sofreu, o golpe da indiferença do seu pai. Vamos dizer junto: o golpe da indiferença do seu pai. Por que, pastor Dax? Olha, o pai dele não importou em tentar resolver a situação. Na verdade, quem criou esta situação foi o pai e não ele. Ele não foi consultado se queria nascer filho de uma prostituta. Ele foi consultado se queria escolher quem ele ia nascer? Não foi. Ele não foi consultado. Deus não perguntou a ele: ó, tem uma mulher lá que é casada, esposa de Gileade, e tem uma prostituta. Qual das duas você quer ser filho? Ele foi consultado assim? Não. O pai dele foi quem cometeu o adultério. Foi o pai dele que deu uma saída fora do casamento. E a atitude errada, atitude indecente, atitude desaprovável do seu pai, foi que fez com que ele veio à vida. Então o seu pai é que era o verdadeiro culpado, sim ou não? Mas o pai dele ficou indiferente da situação. O pai dele não deu a mínima. Não deu a mínima. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por culpa de pai e mãe que não tem responsabilidade? Toma decisões sem pensar na implicação da vida dos filhos. Vai trazer muito sofrimento para os filhos, mas não estão nem aí. É como aquela história de um homem que chegou no gabinete de um pastor nos Estados Unidos. Ele falou para ele assim: pastor, Deus é amoroso, sim ou não? Sim, amoroso. Pastor, Deus é misericordioso, sim ou não, pastor? Sim. Pastor, Deus quer me ver feliz, sim ou não? Sim. Que bom o senhor ter respondido essas perguntas. Por quê? Se Deus é amoroso, se Deus é misericordioso e quer me ver feliz, eu tenho outra mulher e vou viver com ela, abandonar minha esposa e meus filhos, porque eu tenho certeza que eu vou ser feliz com essa outra. E se Deus é amoroso, se Deus é bondoso, misericordioso e quer me ver feliz, eu me sinto que abandonar a mulher velha e ficar com a nova, eu vou ser feliz e Deus vai ser feliz em ver eu feliz. Está certo isso? Mas tem muita gente que age assim. Tem muita gente que age assim. Não, mas Deus é bom, irmão. Deus é bom. O pai dele era uma pessoa sem amor, sem pulso, sem autoridade. Era uma pessoa omissa. Jefté, ele convivia com a dor de um pai que na hora nenhuma tomou partido ao seu lado. Jefté foi agredido pelos seus irmãos várias vezes e o seu pai não fez nada. Cuidado, viu, irmão? Cuidado com o partidarismo dentro da sua casa. Cuidado com o partidarismo dentro da sua casa. Esaú e Jacó saiu do mesmo útero. Saiu do mesmo útero. E nenhum é melhor do que o outro. Não pode haver preferencialismo dentro de casa. Não seja omisso ao seu papel de pai e ao seu papel de mãe. Não seja omisso. Não dê exclusividade a um filho. Olha, eu ensino nos encontros de família, eu falo, ó, uma das coisas erradas é achar que está hipervalorizando um filho mais do que o outro, está educando o outro, inferiorizando ele mais do que o outro lá. Não, você tinha que ser igual ao outro, porque o outro, aí tá vendo? Se você fosse igual a ela, você não era assim. Acha que esse tipo de educação é a educação que edifica, é a educação que destrói. Que destrói. Esse tipo de educação destrói. Outro golpe que esse homem sofreu, que trouxe grandes traumas pela sua alma, o golpe da vergonha de sua mãe. Por quê, pastor? Olha, vamos ler o versículo primeiro aqui, ó. Era então Jefté, gileadita, valente e, porém, filho de uma prostituta. Irmão, se nós assembleanos somos muito radical, imagina a ortodoxia judaica, o povo de Israel. Sendo que na lei toda mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. Para um judeu, na sua ortodoxia religiosa,
uma prostituta não valia um cachorro ou uma cachorra. Não tinha valor de uma cachorro ou uma cachorra. Sabe com quanto um homem penhorava uma prostituta? Uma cabra ou um cabrito. Não valia uma ovelha e nem uma olha que discriminação. E olha que preconceito terrível. Agora imagina esse menino, esse rapaz, andando na rua e todo mundo falando: Jefté, sua mãe estava com um punhado de homem ali agora. Jefté, sua mãe não vale uma galinha. Jefté, e ele ouvindo isso dos outros, o pai indiferente com ele, o pai nunca dava moral para ele, o pai tinha ele como lixo, fazia com quem que ele não existia. Imagina os traumas que a alma desse homem estava sendo subjugada, os traumas, e a Bíblia o chamou de herói da fé. Agora nós encontramos aqui, a mãe dele era uma mulher vil e discriminada na sociedade. Quantas vezes ele viu a sua mãe saindo com conhecidos e desconhecidos, né? E isso lhe gerava vergonha. Eu coloquei errado ali que eu já escrevi, mas eu correria. E como é triste ver alguém que a gente ama ser abusado pela sociedade em geral. Como isso dói. Olha, Deus me curou de traumas. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, Existe filhos hoje, mulher casada, que ela tem trauma com seu marido porque viu sua mãe praticando um ato indecente quando ela era adolescente, ou quando ela era moça, e hoje ela casou, e ela não aprovou aquele ato da mãe, e não foi curada por Jesus, tem problema no casamento. Existe filho, eu mesmo, Deus teve que tratar comigo, quando eu vim casar, porque eu vi parente meu praticar coisas horrendas, terrível, que isso causou trauma na minha vida. Deus teve que me libertar. Existem traumas dos parentes que os pais não sabem, nós não contamos para ninguém, mas isso está cravado na alma. Mas hoje você vai descobrir: Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer te curar por completo. Você vai descobrir isso aqui, né? Então, o quarto e último golpe que ele sofreu. Olha aqui, Jefté, vamos ler junto, vamos lá. Aqui, vamos ler junto, Jefté, vai. Jefté tenta sair da situação, mas a situação não sai de dentro dele. Ele tenta sair da situação, mas a situação não sai de dentro dele. Eu vou mudar daqui dessa cidade, que aí minha vida melhora. Mas aonde você vai, o excesso de bagagem, o lixo, continua indo com você. Não é o lugar que muda a sua vida sentimental e sua vida emocional. Você tem que tratar disso. O que eu coloquei? Jefté, o herói que fracassou na vitória. Nós vamos descobrir isso aqui. Hoje, quando Deus falava comigo aqui sozinho, aqui dentro, eu chorei. Deus tratou comigo, tratou no meu coração. Deus falava comigo: meu filho, a sua igreja tem muita gente doente interiormente, doente. Eu uso elas, mas elas têm o quarto secreto, o lugar obscuro, que não deixa meu Espírito Santo entrar lá. Mas eu vou curar pessoas aqui e vou levantá-las para ser bênção na minha obra. Quantos que acreditam, glorifique o nome do Senhor Jesus. Ele saiu da situação, mas a situação continuou dentro dele. Olha aqui no versículo, o que ele fez? Então Jefté fez o quê? Então Jefté fez o quê? De diante dos seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos, ou homens, bastardos, homens vadios, ladrões, bandidos, se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Veja bem, ele não conseguiu resolver os seus traumas em Gileade. Ele não conseguiu. A pressão psicológica foi grande demais, a pressão emocional. Aí ele disse: eu sumo daqui. Não quero ver meu pai, não quero ver ninguém, nem minha mãe, essa prostituta. Não quero ver esses irmãos covarde, mal. Eu não quero essa igreja, eu não quero ninguém, eu não quero nada que me lembra a vida, a minha origem ruim. Eu vou sumir. Ele saiu da situação, mas levou a situação dentro dele. Ele quis sair da situação, mas a situação não saiu dentro dele, de dentro dele. Isso acontece demais conosco. Eu já fiz isso demais. Bem, vamos jogar a mudança aqui dentro do caminhão.
e vamos sumir daqui dessa cidade, bem. Vamos embora, bem, vamos. Contrariedade, decepção, sofrimento, perseguição. Só que eu falo isso debaixo do sangue de Jesus, estou ensinando o que eu já vivi. Joguei a mudança dentro do caminhão, pus a mulher e os meninos dentro e vim. Só com o sentimento de amargura, de sofrimento, falta de perdão, inferioridade, vitimização, tudo veio junto comigo. Mudei de cidade, mas continuei me vitimizando, continuei sendo uma cobaia da minha inferioridade, do meu sentimento. E não adianta, não é psicólogo, não é psiquiatra, é você e Deus que precisa tomar uma atitude radical para mudar a sua história e a sua vida. Quantos podem dizer glória ao nome de Jesus? Olha aqui para você ver, ó. Jefté passou a carregar uma ferida aberta e aguardava uma oportunidade para obter vingança emocional. A gente muda, às vezes o parente diz que nada, rapaz, você é um fracassado na vida. Aí você sai de lá assim, você vai ver, miserável, um dia eu vou crescer e vou virar alguém, eu vou chegar numa caminhonetona aqui, ou numa BMW aqui, e vou mostrar para você, miserável, que eu sou melhor do que você. E você continua alimentando, sacrificando, trabalhando igual um burro de carga, por causa de um sentimento que você acha que você tem que voltar lá naquele lugar, para mostrar que você é o rei da cocada, para vingar emocionalmente de alguém. Irmão, esquece, lembra-te de uma coisa, e está escrito na Bíblia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos podem dar um glória para o Senhor Jesus? Isso é real. Eu coloquei aqui: o Jefté tenta compensar a rejeição impondo medo e terror e valentia em outras pessoas. Porque quando a gente tem a gente tem uma fraqueza emocional, sentimental, a gente se auto-vitima. Aí a gente começa assim. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que todos nós procuramos compensar um lado que nós não gostamos em outra certa atividade ou certa atitude. Eu não sei tocar, mas eu sei cantar bem. Então eu estou me compensando. Eu não sei jogar, mas eu sou um cantor famoso. Então eu estou me compensando. A gente tenta arrumar uma desculpa para tentar justificar um problema mal resolvido que está dentro de nós. Não estou nem aí, eu não tenho meu pai e minha mãe aqui, mas eu, em um ponto também, eu tenho essa igreja toda que gosta de mim, né? Aí a gente tenta achar alguma coisa para compensar, mas a ferida continua aberta. Vira e mexe, o diabo vem com a sua afinetada. Pois é, mas não adianta, né? Lá atrás, sua mãe, seu pai disse que você não presta, seu irmão disse que você não vale nada. Não adianta, né? Lá atrás você adulterou, lá atrás você roubou, lá atrás você prostituiu. Seu passado está aqui, ele aqui, ó. Mas hoje você vai sair daqui dizendo para ele: ó, eu não tenho passado para te dever, eu fui lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Quem pode aplaudir, que aplauda. Quem pode glorificar, que glorifica. Então olha para você ver. Ele tentava compensar a rejeição da família sendo valente, e ele arrumou só pessoas marginal. Tobi era como se fosse uma favela. Tobi era um lugar inóspito, ninguém gostava de Tobi, um lugar deserto, pagão, cheio de demônios, um lugar terrível. Largou a casa do pai por causa da rejeição e foi para um lugar que não prestava. Virou marginal, virou bandido, aterrorizava os vilarejos, assaltava as carruagens, virou um bandido de primeiro e peço. Por quê? Tentando compensar. Meu pai não gosta de mim, mas eu sou um valente, nessa região aterrorizo todo mundo. Meu pai não gosta de mim, Deus não gosta de mim, mas eu ponho medo em todo mundo. Irmão, um passado mal resolvido estraga seu futuro. Deus vai mudar a sua história. Quem pode dizer glória ao nome de Jesus? Jefté, o herói que fracassou na vitória. O herói que fracassou na vitória. O lugar onde moramos reflete bem o estado do nosso coração. Vamos repetir junto essa frase aqui como guerreiros. Deixa eu só falar essa aqui, ó. Jefté, totalmente ferido e desprotegido, escolhe Tobi para morar. Repete após mim: o lugar onde moramos reflete bem o estado do nosso coração. Se você chega numa casa, tem porco em riba da cama, galinha no chão, bagunça, roupa embolada. Se você vê a casa tudo suja, a pia cheia de trem, e aquele povo, aquilo reflete o coração da pessoa.
Você chega numa casa, está limpinha, arrumadinha, tudo organizadinho, e o povo cantando e feliz, reflete o coração da pessoa. Sim ou não, meus irmãos? Dá um glória a Deus aí para você ver. Isso é real, né? Então vamos caminhar para encerrar. Jefté, o herói que fracassou na sua vitória. Ó, eu coloquei algo aqui, quero compartilhar com os irmãos. A primeira batalha que Jefté tinha que vencer era a que estava travada no seu coração. Era a primeira batalha. Vamos ver o que a Bíblia diz. Os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso, o que eles falou no verso 16 aí? Seja o nosso. Olha que coisa interessante, eu quero ler com a igreja. Os líderes de Gileade agora, viu que o inimigo cercou a cidade. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante para vocês. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês debaixo do sangue de Jesus. Nunca perca, só se for por doença ou algum motivo justo, essas terça-feira, porque seu pastor tem pagado o preço para te ministrar algo do céu. Ó, os líderes de Gileade foram buscar Jefté. Eles foram buscar quem? Ué, por quê? Preste atenção. Ele tinha algum valor, sim ou não? Sim. Tinha. O inimigo veio e cercou a cidade de Gileade. E aí, quem de nós vai sair para atacar o inimigo? Eu não, eu também não, eu também não, eu também não. Quem é que nós escolhe? O rejeitado, o que nós expulsamos, aquele que nós desprezou, aquele que nós não demos nada por ele. Vamos atrás dele. Então veja bem, ele tinha que aproveitar essa oportunidade. Ó, venha, disseram, seja comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldade? Veja que ainda tinha no seu coração rancor, mágoa, amargura e sentimento de rejeição. Sim ou não? Sim. Tinha. O herói que fracassou na vitória. O herói que fracassou na vitória. Aí você vê aqui, ó, Jefté estava envenenado. Ele interpretou errado a oportunidade que Deus lhe deu. Ele tinha que primeiro sarar as suas, para depois combater quem? Inimigo. Primeiro a batalha que ele tinha que resolver é a batalha do coração. Eu tenho que parar de me vitimizar. Eu tenho que parar de me inferiorizar. Irmão, você pode se tornar o seu pior inimigo, irmão, sem você perceber. Se você não injetar em você otimismo, coragem, se você não injetar em você alegria, motivação, você também pode injetar o contrário e deteriorar sua fé, sua emoção e sua vida sentimental. Amém, irmãos? Amém. E aí veja, a primeira batalha que ele tinha que vencer é a batalha que estava travada dentro do seu coração. Mas o que eu vejo aqui, quero falar com a igreja para nós terminar, é que ele agora, tendo a oportunidade de curar o coração dele, veja, olha que aí que está o perigo nosso, a vingança emocional. Vingança emocional. Eu já sofri muito com isso. Eu tive uma época, todos nós temos fraqueza, saí de uma cidade, fui morar tomando banho numa privada, e aí Deus me levantou, fui tocado igual o cachorro da cidade das minhas origens, joguei os caquinhos da Nivinha num caminhão caçamba, o cara quebrou os caquinhos dela tudo, nós não tinha geladeira, não tinha nada, fomos morar num barracão de parede e meia com uma pessoa, eu tomava banho numa privada, sofrendo com a minha família, de uma hora para outra, passei a andar de avião, cortar o Brasil, o mundo, Varg, VASP, de uma hora para outra, Gol, e daquela época, Transbrasil, o mundo inteiro, Europa, outros países, e comecei a achar, gente, eu quero agora vingar daquelas pessoas que me ridicularizavam, que me inferiorizavam, eu quero voltar só lá naquela cidade, e passava o tempo contando os feitos, as conquistas, as popularidades. Depois eu fui perceber que eu ainda continuava doente, ainda continuava com a mesma vingança, que ele estava aqui, ó, querendo vingar emocionalmente. Se não tomarmos cuidado aqui, ó, se eu erro um hino aqui, quando eu estou errando, aí alguém que ainda é doente emocionalmente, sente bem. Inveja não é desejar o que o outro quer, mas sentir bem com o fracasso dele.
Inveja não é desejar o que o outro tem, é sentir bem com o fracasso dele, se regozijar, sentir realizado porque ele fracassou, porque ela fracassou. E essa é uma das piores doenças satânicas do mundo, e só o sangue de Jesus para nos purificar de toda ela. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, né? Então ele tomou uma atitude impensadamente, expôs o seu futuro de sua família diante de Deus. Olha aqui, ó, Jefté impensadamente expõe o seu futuro e o de sua família diante de quem? Ele fez um voto desnecessário. Digam após mim, ele fez um voto desnecessário. Um voto desnecessário. Tem que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia diz que ninguém é obrigado a votar, mas se votar é obrigado a cumprir. Tem que tomar muito cuidado. Emociona, ó, emociona aqui e o inimigo está escutando. Sua fraqueza, conhece sua vida todinha. Emociona e faz um voto com Deus. Ó, pastor, se eu calar isso, eu vou dar esse lote aqui para a igreja. Pastor, eu vou fazer isso. Eu morro de medo disso. Porque bíblico, está mostrando aqui, ó, ele fez um voto, porque ele achou que eu estou voltando agora, né? Vou mostrar para os meus irmãos, para minha família agora, que eu vou chegar como cabeça, vou chegar como comandante agora eu vou ser o rei da cocada, eu dei a volta por cima, agora eu vou ser chamado de capitão, comandante, e vou vingar daqueles que me rejeitaram. Sentimento. Tem um hino aí que fala assim, ó: quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai comer na tábua, miserável, ruim. Você vai ver, miserável, vai ver eu no palco e vai me aplaudir. Não tem nada de sentimento de Deus nisso aí. Isso é vingança pura. É ou não é? Que Deus é esse que fala para mim assim: ei, meu servo, eu vou arrastar o tapete do Zé Augusto para você ver. Vou arrastar o tapete dele. É, Jesus, vou botar você lá em cima e o Zé Augusto lá embaixo olhando. Vou botar você lá na sede, ao lado do bispo Abigail, e você vai olhar para a cara do Zé Augusto e falar assim: e aí, e agora? E agora? Quem é que está por cima? Deus tem esse tipo de sentimento? Mas ele alimentou isso. Ele alimentou isso. Terça-feira não é bom nem, né, irmão? É tão pesado, ó. Opa, voltar aqui. Ó. E Jefté fez o quê? Eu pus a letra maiúscula. O que ele fez? E ele fez esse voto a quem? Agora veja o que ele vai dizer, ó: se totalmente deres os filhos de Amon na minha, aquilo que saindo da porta de minha, e me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será e oferecerei em. Deus mandou ele votar isso? Ele precisava fazer desse voto? Não precisava. Cuidado, filho, filha querida, servo de Deus. Busca inteligência espiritual para dirigir sua vida. Diga comigo: Deus, me dá mais inteligência espiritual. Nós precisamos, eu preciso. Quem precisa de inteligência espiritual? Nós precisamos. Enfurecido pelo desejo de vingança dos seus rejeitadores, Jefté cegamente compromete aqueles que ele ama. Enfurecido pelo desejo de vingança dos seus rejeitadores, Jefté cegamente compromete aqueles que ele ama. Cegamente comprometeu, cegamente, enfurecido, cegado pelo desejo de vingança da sua família. E aí ele faz esse voto. Continuando para terminar, vamos lá. Jefté rasga a sua veste, porque o seu coração está. Jefté rasga a sua veste, porque o seu coração está dilacerado. Olha o que ele fez aí. Por que eu coloquei Jefté, o herói que fracassou na vitória? O herói da fé que fracassou na vitória. Tem muita gente fracassada na vitória, na conquista. Depois que conseguiu a casa que tanto sonhou em ter, não consegue mais ser crente, porque a casa tornou maior do que o Deus que deu a casa. Tem muita gente aqui que não consegue mais vir na igreja, porque lutou tanto atrás de um emprego, jejuou, orou, Deus deu o tal do emprego. Agora o emprego é maior do que o Deus que deu o emprego. Tem muita gente aí que hoje está comendo a tábua e até a tábua, porque inverteu a situação, tomou atitudes sem pensar, e achou que um anjo ia descer e falar para ele: eis meu servo que é do meu agrado. Não faz isso, ou faz isso e aquilo. Isso é real. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua
Vamos lá, gente. Eis que sua lhe saiu ao encontro com adufes e com dança, e era ela só, a única, não tinha outro, nem ele não tinha outro filho nem filha. Diga comigo, era a única. Preste atenção nessa frase. Era a única que ele tinha. O voto impensado. Olha o que aconteceu. E aconteceu que quando a viu, o que ele fez? Suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, és dentre os que me turbam, me perturbam, me entristece, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Deus havia dado ou não havia dado a vitória para ele, sim ou não? Sim. E Deus exigiu para ele: meu servo Jefté, me dá seu filho, se você me der seu filho, eu te dou a vitória. Deus fez essa proposta para ele, irmão? Não. Mas ele impensadamente fez para Deus. Impensadamente fez para Deus. Sabe aqueles carnezinhos que eu coloquei aqui durante um ano? Venceu o mês de dezembro, quando o irmão Renato me entregou, mas a irmã Poliana. Eu estava faltando novembro e dezembro. Eu podia muito bem, eu sou pastor de vocês, falar, eu sou pastor dessa igreja, está entrando para a construção, para nós mexer com esse tanto de trem que nós estamos fazendo aqui. Um dia eu estava orando, Deus falou comigo: você comprometeu, você está devendo, você estava pagando para a sua mulher, e a mulher está devendo já novembro e dezembro, e você está devendo novembro e dezembro. Os dois davam R$140, os dois dela e os dois meus. E eu disse: Senhor, o que eu faço? Paga, você me fez o voto. Eu fiz o voto correndo. Deus falou: agora manda a foto para o Renato, e manda a foto para a Poliana, e manda eles dizer amém. Quando eu acabei de mandar para eles, eles olhou na foto e já tinha me entregado tudo. Amém, pastor. Aí a Poliana mandou no WhatsApp: amém. Eu senti uma paz de espírito, e o inimigo disse: vamos rasgar aí, porque mais uma vez o cara estava dando uma legalidade para nós, mas mais uma vez, porque a Bíblia disse: fostes fiel no, sobre muito eu te. Se você fez um voto e você não cumpriu, venha até o sacerdote, peça perdão e ele ora por você, é quebrado. Deus continua abrindo porta por você, mas não continua alienado a coisas que você não vai dar conta de cumprir, coisas que você prometeu. Dobra o joelho, pede perdão a Deus: Senhor, eu não dou conta, eu comprometi, não dou conta, me perdoa, quebra a maldição, quebra o elo, porque eu quero continuar vencendo em nome do Senhor Jesus a minha vida. Amém, irmãos? Vamos continuar, né? Então vamos só continuar a ler para terminar, ó. E lhe disse: pai, meu pai, ó. E ela lhe disse: pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faz de mim como saiu da sua boca, pois o Senhor te. Olha aí o mesmo sentimento que ele espalhou na família inteira: vingança, sentimento de vingança. Papai, pai dela: minha filha, você vai ver, eu ainda vou voltar por cima lá naquela terra nossa. Aqueles irmãos tio seu que me rejeitou porque eu era filho de prostituta, vai ver eu chegar lá e vingar deles ainda. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, depois vai estar comendo na tábua e você no palco, sendo aplaudido. É sabor de mel isso aí. Isso é sabor de mel mesmo, só pode ser de mel mesmo para dar diabetes. Então veja bem, ó, os dos teus inimigos e os filhos de Amon. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu, e daqui veio o costume a Israel. Isso quer dizer, a prole dele foi interrompida, não houve mais continuidade da sua família, foi interrompida, porque o voto desnecessário prejudicou a sua linhagem, prejudicou a sua família. A menina nunca mais pôde gerar filho, ela morreu virgem, e ele nunca mais teve outro filho. Provavelmente a sua mulher já tinha passado do tempo de gestação, não gerava mais filho, o útero dela, e a sua prole foi interrompida, porque passado mal resolvido, mágoas no coração. O vencedor, o herói que fracassou na vitória, o diabo, ele venceu o inimigo na batalha, mas a maior batalha estava travada no seu coração. Ele não deu moral, continuou com muitas coisas que deveriam ser tiradas da sua vida, e isso comprometeu sua família, sua prole e sua posteridade. Hoje eu vou orar por você.
várias coisas vão ser quebradas e desalinhadas da sua vida. Você vai voltar diferente. A bênção está a caminho do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos caminhar para o término, né? Eu coloquei aqui, ó, toda pessoa ferida é fugitiva de si? Toda pessoa ferida é fugitiva de si? Não permita que o diabo e ninguém venha. Mas eu vou mandar logo, por isso que eu demoro. Não permita que o diabo e ninguém venha a sua alma com os seus lixos. Não permite, irmão. Eu amo a Niviene, mas Deus não mandou eu deixar ela fazer de mim uma cobaia dela. Eu amo a Niviene, quero morrer ao lado dela, mas Deus não me mandou eu ser uma cobaia sentimental dela. Isso não é amor. Isso aí não é amor. Você não pode permitir que ninguém ou coisa alguma venha entulhar sua alma de lixos. Se você não autovalorizar, o que eu digo aqui desde quando eu tomei posse? Você é gestor majoritário das suas emoções. Quantos que acreditam nisso? Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojei do velho, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos no espírito do vosso sentido. Na tradução NVI diz: renova a sua mente e o seu pensar. Renova a sua mente e o seu pensar. Deixa de auto-vitimizar. Larga de ser cobaia dos seus sentimentos inferiores. Desconecta desse passado podre, sujo, desses sentimentos imundos. Desconecta disso. Renova essa mente, renova esse sentimento. Revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E não deis lugar a quem? Então aplaude esse Jesus com alegria no teu coração. Não dá lugar para ele não, irmão, né? Então eu coloquei aqui, ó, dizendo aqui para nós terminar, dizendo: reconheça diante do Espírito Santo. Coloca de pé toda a igreja. Vamos, igreja, coloca de pé. Reconheça diante do Espírito Santo que a sua alma precisa urgente de sua ajuda. Vamos ler junto? 1, 2, 3, vamos lá. Reconheça diante do Espírito Santo que a sua alma precisa urgente da sua ajuda. Olha o que Davi escreveu: tira a minha alma para que eu louve o seu santo nome. Oh, quantos crê que muitas almas cativas vão ser libertas para a glória do Senhor Jesus? Quantos crê? Aí aqui, quando pudermos pronunciarmos este texto com inteireza de coração, estamos verdadeiramente libertos. Quando nós pudermos pronunciar esse texto com inteireza de coração, verdadeiramente estamos libertos. Olha que coisa mais gostosa, linda, nutrificativa esse texto. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais, mas Cristo vive em, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Quantos podem aplaudir esse Jesus maravilhoso? Cura interior. Jefté, o herói que fracassou na vitória. A batalha que ele tinha que resolver primeiro é a que estava dentro do seu coração, travada. Traumas, sentimento de inferioridade, sentimento de vitimização. Olha, toda pessoa ferida, todo curador já foi um dia uma alma ferida. Hoje eu prego aqui nesse púlpito com propriedade. Já fui várias vezes cobaia das pessoas, um dependente da simpatização dos outros, um carente de aprovação e aceitação dos outros. Hoje eu fico com dó de muitos irmãos na igreja. Acho que ficar bicudo comigo vai me atingir, e eu fico com a dó, falo: coitado, já está comendo a tábua, vai comer a tábua, porque eu vou dormir a noite inteira. Não estou nem aí, não sou cobaia
do seu sentimento. Eu quero que ele seja abençoado, mas jamais vou me auto-vitimizar por causa dessa pessoa. Deus curou o meu coração, Deus curou a minha alma. Eu quero orar com você, que pastor, eu tenho alguma coisa lá no lugar secreto da minha alma que eu não consigo resolver, mas eu tenho vontade que Deus resolva. E eu senti hoje, pastor, Deus escolheu esse culto, as dores, né? Eu quero até voltar aqui, olha que tema que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que tema que o Espírito Santo colocou no meu coração: as dores secretas dos campeões. Aí eu coloquei ele, ó: toda pessoa ferida é fugitiva de si mesma. As dores secretas dos campeões. Eu quero que você venha aqui na frente agora. Pastor, eu quero, tem alguma voto que eu fiz, não vou dar conta de cumprir, quero que Deus me perdoe, sou eu sacerdote, ora por mim, eu quero orar. Vem aqui na frente. Pastor, tem algum sentimento que sempre me afineta, alguns pensamentos do meu passado que sempre o diabo está usando para me afinetar, pessoas que eu não consigo perdoar, pessoas que me feriu, mas eu quero que o Senhor ore, e eu quero orar por você, no nome de Jesus. E nós vamos orar, nós vamos estar orando aqui agora. Nesta oração, eu quero que você lembre de uma coisa: Deus pode mudar a sua vida agora. A Bíblia diz que nós temos a palavra da reconciliação, a palavra do perdão. Olha, vai lá no interior do seu coração e diga para Deus nessa noite: tira a minha alma da prisão, para que eu possa louvar o seu santo nome. Tira a minha alma da prisão, Senhor. Eu quero louvar o seu nome com inteireza de coração. Senhor, eu quero perdoar quem me feriu. Quero perdoar, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu quero que o Senhor limpa toda sujeira que eu não consigo tirar. Eu quero que o Senhor tire aquele cônjuge que me magoou, aquela rejeição que eu sofri do meu pai, aquela rejeição que eu sofri da minha mãe, aquela rejeição que eu sofri do meu patrão, que me inferiorizou na frente das outras pessoas, aquele sentimento de rejeição que ficou dentro de mim há anos, Senhor. Vira e mexe, algo, só a luta chegar, o diabo disse para mim: olha, não adianta, você nunca vai emagrecer, não adianta, você vai ser cobaia desse sentimento, você nunca vai aceitar o seu corpo, você nunca vai aceitar a sua cor, você nunca vai aceitar a sua estética. Deus vai dizendo: o bálsamo de Gileade. Eu fico vendo Jefté, ele era de Gileade. Gileade quer dizer terra da cura, Gileade quer dizer terra do bálsamo. Gileade era a terra dos homens mais fortes, formidáveis e sadio, era o lugar da saúde. Mas ele era doente sentimental, doente emocional. Mas eu estou sentindo o Espírito Santo com o bálsamo de Gileade aqui agora. O Espírito Santo já entrou no coração de pessoas aqui e está tirando, cicatrizando feridas que estavam abertas, feridas que estavam abertas há anos no lugar secreto do teu coração. O Espírito de Deus está trabalhando na sua vida agora. Aquele passado podre, aquele passado imundo que o diabo quer usar como moeda para requerer de você tristeza, requerer de você solidão, tristeza. Deus vai jogar todo este passado no mar do esquecimento. Por quê? Porque está escrito em Hebreus 8 verso 12, dizendo assim, ó, a Bíblia diz: serei misericordioso com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais, diz o Senhor. Eu serei misericordioso com você. Vou abençoar sua vida emocional, sua vida sentimental. Talvez você nunca vai ter o dinheiro que você deseja ter, mas você nunca mais vai ser cobaia do sentimento de não ter. Talvez você não vai ter a estética que você nunca deseja ter, mas você não vai ser cobaia do sentimento que você não tem. Você vai ser livre, vai sair daqui como um pássaro agora. Ora comigo, serva de Deus. Ora comigo, servo de Deus. Jesus tocou a porta e bato. Permite o Espírito Santo entrar. Não bloqueia seu coração. Expulsa esse espírito de rejeição, essa tristeza. Não seja vitimizador de si mesmo. Não faça de você uma presa sua. Não alimenta esse sentimento vitimizador da sua vida.
Você é especial para Deus, você é especial para o Espírito Santo. Querido Deus, nesse momento eu sou um sacerdote, eu estou no altar do Senhor, eu ministrei a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu regurgitei na vida dessas pessoas. Senhor, passa o seu bálsamo agora no sentimento dessa mãe, no sentimento desse filho, no sentimento desse pai. Passa o seu bálsamo agora, higienizador, no sentimento desse homem, dessa mulher, e tira todo espírito de rejeição, todo pensamento de inferioridade, de vitimização. Tira, meu Pai, cura essa alma, cura esse coração. Senhor, produza nessa alma uma alegria da salvação, um prazer de te servir. Faça a alegria brotar e fluir na alma deste homem, na alma desta mulher. Pai, perdoa votos que foram feitos e não foram cumpridos. Perdoa, Pai, ele não vai dar conta mais de cumprir, e não deixa o diabo ficar o acusando, mas rasga, Senhor. Ela não tem mais condição, ele não tem condição. Eu sou sacerdote, a Bíblia diz que eu tenho o poder da palavra da reconciliação. Perdoa aquela palavra falada no calor da ira, perdoa aquela palavra, aquele julgamento, aquela difamação. Perdoa agora, Pai. Pai, eu ministro perdão nesta coração, eu ministro refrigério, eu ministro paz, eu ministro alegria do Espírito Santo. Os que recebeu, aplaudam a Jesus com alegria. Os que recebeu, glorifiquem em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, muito obrigado.